Inscreva-se no canal, deixe o like. Olá, gatinhos e gatinhas! Venho com mais um vídeo super legal. Mas mais importante do que legal, né? Infelizmente, tenho que dizer isto, que as probabilidades, né, de que vem acontecendo coisas ruins com as crianças, coisas que não precisamos ir tão longe para verificar e chegar aos resultados que as estatísticas, né, mostram, que é o que? A vulnerabilidade da criança e do adolescente, né? Muitos se falam de proteger as crianças têm os seus direitos, têm os seus, tem vários órgãos que sustentam essa segurança, para que as crianças, né, tenham os seus direitos garantidos, mas o seu direito de segurança e de proteção estão sempre ameaçados. E eu digo que da violência psicológica e sexual que essas crianças são acometidas, que acontecem com elas, né? E não venho dizer que é uma realidade distante. Pode ter uma criança vizinha sua que esteja sofrendo isso, né? Pode ser uma pessoa bem próxima e você não sabe. Por quê? Porque muitos se dizem proteção das crianças, dos adolescentes, mas nada é feito a fundo, né? Com afinco para proteger essa criança. Bom, o que eu tô querendo dizer? Tô querendo dizer que as crianças, muitas vezes, que são relatados, que são abusadas, né, sexualmente, e de alguma forma, né, já sendo assediadas de alguma forma, o que acontece? Esses assédios, eles são acontecidos dentro da própria família, né? Às vezes acontece por um tio, às vezes acontece por um primo, às vezes são pessoas muito próximas, né? Então eu venho aqui dizer, não mais para os adultos, sim para os adultos está passando para as crianças, mas como elas podem serem protegidas, porque muitas vezes acontece que a criança, às vezes ela fica coagida de pedir ajuda, né? Como se diz a Xuxa relatou que muitas pessoas falam sobre a proteção e sobre os direitos das crianças, mas não sabem analisar e ouvir essa criança quando ela pede socorro. E quando ela pede socorro, muitas vezes já é a gota d'água, já não tem mais saída. Na verdade, muitas vezes não tem mais saída, né? Que a gente vê o resultado das estatísticas aí. Então, eu venho aqui dizer, alertando os pais, principalmente os pais, para ficar atentos às suas crianças, que saibam protegê-las, né? E alertar mais ainda que o próprio agressor, o próprio violador desse direito, desse mal, né, que está fazendo para as crianças, geralmente é o próprio vizinho ou uma pessoa muito próxima de convívio da sua família, né? Então tomem muito cuidado e saiba ver os sinais, como se diz, como eu vi a Xuxa dizendo, tem que saber ver e analisar os sinais que a criança dá. Quando a criança não quer ir no lugar, quando a criança ela se sente estranha quando vê uma pessoa, quando a criança muda o seu comportamento, vários sinais que a gente pode perceber sim, que essa criança está sofrendo alguma coisa, ou pode estar ameaçada de sofrer, né? Eu mesma tenho filhos, mas eu nunca confiei em gente estranha e assim, nunca deixei vulnerável, eu sempre fiquei muito atenta, né? Porque é assim que a gente vai proteger nossas crianças. Você não pode deixar a Deus dará. Deus protege, só que aqui, como os pais, nós temos o direito de proteger o que os nossos olhos veem. E o que os nossos olhos não vê, só Deus. Deus protege sim, com certeza,
mas nós como pais, nós temos o dever de proteger essas crianças. E muitas vezes a criança, ela é atraída não pelo contato, porque se a gente falar para a criança que ninguém pode tocar no seio dela, ninguém pode tocar nas partes íntimas dela, na perna dela, tal, só que esse agressor, muitas vezes, ele não vai tocá-la diretamente. Ele vai fazer uma brincadeira. Que o que acontece? Os pais falam, ninguém pega, ninguém pode, isso, aquilo. Só que o agressor, ele é até inteligente na maldade, pra maldade. Ele sabe como captar a segurança e a confiança de uma criança. Ele vai brincar com a criança, ele vai fazer uma cosquinha e com isso ele já vai, o quê? Tocando na criança sem a criança perceber que aquilo ali é uma maldade. Porque criança é tão inocente que se não for uma coisa muito assim que vai abalar ela nem vê maldade naquilo. Então nós temos que ter cuidado com isso, temos que alertar nossas crianças para que também esse agressor que venha com brincadeira, principalmente tocá-la, fazer cócega, né, de alguma forma, tocá-la nela, que não seja só tocar, também na brincadeira, isso aí também é um alerta, que tem que dizer para ela que também isso também é uma violação e um assédio, né, que não se deve fazer. Então nós temos que orientar e temos que alertar nossas crianças desses perigos. Inscreva-se no canal, deixe o like, compartilhe, para que essa informação possa chegar ao maior número de pais e, consequentemente, nossas crianças estejam protegidas. Vamos proteger nossas crianças para que nenhum mal possa acontecer com elas. Tá? Até o próximo vídeo. Beijo!